reunião clínica, a nossa primeira reunião clínica de 2024, e nada mais interessante que como começarmos com um tema absolutamente relevante, que é o tema da inteligência artificial, o metaverso em ginecologia. Eu quero agradecer a Nathalie, que está aqui presente, também é da Johnson Johnson, agradecer, evidentemente, ao Fabrício Campolina, que é o nosso convidado da noite. E vou fazer uma curta apresentação do Fabrício. O Fabrício, ele é sempre uma referência quando o assunto é tecnologia, né? Inovação, transformação digital. Ele é muito conhecido na área. Atualmente, ele é presidente da Johnson Johnson, a Medtech Brasil. Ele tem a graduação dele em Ciência da Computação pela Federal de Minas Gerais, tem um MBA, né, na Duke University, e é realmente uma das pessoas mais graduadas para falar nesse assunto, que cada vez tem ocupado mais espaço na medicina, e em particular na ginecologia, e é o assunto que ele vai falar. Então, Fabrício, muito obrigado pelo aceite e pela presença sua aqui nessa reunião. Você fique à vontade. Acabando a tua apresentação, nós vamos abrir para que, eventualmente, alguns colegas queiram fazer algumas questões para você. Então, agradeço já de antemão a Johnson Johnson, a Nathalie, e, em particular, ao Fabrício. Fique à vontade, Fabrício. Obrigado, doutor Reginaldo. Acho que antes de eu iniciar, só rapidamente mencionando, né, nós temos a Nathalie, que é nossa especialista em vendas, e a Grazi, que é nossa gerente aqui de São Paulo, também acompanhando. Agradeço também as duas terem conectado conosco, mas, acima de tudo, eu queria agradecer ao doutor Reginaldo esse espaço aberto para falar esse tema que eu sou tão apaixonado, que é como a tecnologia cada vez mais vai nos apoiar, como na sociedade, a avançar com os desafios da área da saúde. Então, né, me solicitado falar sobre inteligência artificial e metaverso e como isso pode nos apoiar a avançar com a ginecologia minimamente invasiva. E eu queria iniciar, né, essa palestra trazendo um relatório da McKinsey, que é uma consultoria estratégica de extremo prestígio, que no início do ano destacou 8 prioridades que qualquer líder de organização deveria ter para 2024. E a primeira prioridade, que é o que eu destaco aqui, tem muito a ver com o que a gente vai estar conversando nessa próxima hora, é que a inteligência artificial generativa, aquilo que a gente tomou conhecimento através do chat GPT, também conhecida como GenAI em inglês, se em 2023 iniciativas utilizando ela ganhavam as manchetes dos jornais, a partir deste ano as organizações e hospitais são organizações que conseguirem alavancar o uso dela vão ter uma vantagem competitiva enorme nos mercados que atuam. E eu acho que essa é a primeira mensagem que eu queria deixar. A gente precisa entender essa tecnologia e ver como que a gente consegue avançar com o uso dela dentro dos serviços que a gente presta, dentro das organizações que a gente atua. Porque se a gente não fizer isso, vai ter quem vai fazer e, obviamente, quem fizer primeiro acaba tendo uma vantagem competitiva muito grande. Mas antes de falar sobre os usos dela na área da ginecologia minimamente invasiva, eu gosto de falar sobre o que é inteligência artificial generativa de uma maneira mais profunda e algumas provocações que surgem com ela. Provavelmente, a primeira vez que a gente ouviu falar sobre ela nas grandes mídias foi em 2021, meados de 2021, em um momento no qual um engenheiro da Google que estava interagindo com um modelo desses da Google chamado Lambda, ele chegou à conclusão que aquele modelo de inteligência artificial generativo tinha ganhado consciência
que é a famosa inteligência artificial geral. E, ao tomar este conhecimento, ele foi a público, foi aos jornais, declarando isso, e o que ele provocou com todo, né, esse barulho que ele causou foi ser afastado do emprego dele. E ele estava afastado, né, para poder se recompor, e continuou conversando com o modelo de inteligência artificial, e, revoltado com o rumo que as coisas estavam caminhando, ele contratou um advogado, e o advogado aceitou defender o Lambda contra a Google, pedindo com que a Google reconhecesse que o Lambda era um funcionário e não um objeto da companhia. Então, essa foi a primeira vez que chegou ao grande público essa tecnologia. Eu estou contando toda essa história para vocês, primeiro, para chamar a atenção sobre um ponto que normalmente nós, seres humanos, temos bastante preconceito. A gente tem convicção que só nós somos capazes de criar conexões emocionais, e que isso é uma vantagem nossa que nunca será substituída. O caso que eu relatei agora, para mim, não é se o Lambda, que é a inteligência artificial generativa do Google, tinha consciência ou não. O caso que estou relatando agora é que um engenheiro que trabalhava na Google, uma pessoa certamente bastante inteligente, com muito a perder, provavelmente ele tinha um salário de 200 a 300 mil dólares ano, ele colocou em risco a carreira dele para poder defender essa inteligência artificial generativa. Se isso não é criar uma conexão emocional com esse software, o que é então, né? Quantas pessoas que conseguem gerar uma conexão emocional com vocês a ponto de vocês arriscarem a carreira de vocês? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer e desmistificar é que, sim, a inteligência artificial generativa é capaz de criar conexões emocionais. Sim, ela pode influenciar para o bem ou para o mal decisões importantes, que vão desde carreira, nesse caso, até a questão de eleições, que a gente vai ver logo a seguir, mas muito mais do que isso. E que a gente não deve se prender a essa premissa, que não é verdadeira, de que só nós somos capazes de gerar uma conexão emocional, e que isso é uma vantagem competitiva que nunca será superada pela máquina. E acho que com essa provocação eu começo a falar sobre o que é isso, o que é inteligência artificial generativa. Para explicar mais um pouco o que é, né, esse ser digital que a gente está começando a tomar contato com ele de maneira mais frequente, eu rapidamente vou explicar o que é uma programação tradicional, o que é inteligência artificial, o que é inteligência artificial generativa. Então, uma programação tradicional é como se fosse uma receita de bolo que fala passo a passo o que o computador tem que fazer. Então, se fosse para fazer um bolo, ele falaria, né, quebre 2 ovos, misture com farinha, coloque no forno durante X minutos e retire. Isso é uma programação tradicional, que é a que sempre existiu. E, obviamente, ela tem diversas limitações. A inteligência artificial, ela surgiu uma quebra de paradigma. Em vez de você falar o que tem que ser feito, você fala como identificar padrões. E aí, depois que você fala como identificar padrões, você treina esta máquina a identificar padrões. Então, no primeiro modelo, eu falo passo a passo para fazer o bolo. No segundo, eu mostro milhares de vídeos de pessoas fazendo bolo, milhares de vídeos de pessoas não fazendo bolo, e aí ela, identificando padrões, vai saber o que é fazer um bolo e vai fazer um bolo, que é exatamente como funciona a nossa mente, né? Nós somos uma máquina maravilhosa de identificar padrões, e é exatamente através disso que a gente consegue, quando somos recém-nascidos, aprender desde caminhar até conversar na língua que a gente está inserido inicialmente. Então, isso é a diferença da programação tradicional para a inteligência artificial. E aí, para algumas
tarefas, por exemplo, conversar. Conversar, imagina você escrever todas as respostas possíveis de uma conversa. Nunca vai funcionar. Você vai ter um chatbot lá extremamente rudimentar respondendo sim ou não, que é a tradicional. Na inteligência artificial, você já começa a ter uma conversa. E qual que é a diferença da inteligência artificial para a generativa? E aí eu faço uma outra analogia com a nossa mente, que é, nossa mente, digamos assim, tem talvez centenas de bilhões de sinapses entre os nossos neurônios. A inteligência artificial tradicional que a gente estava acostumado, imagine que cada variável que tem para identificar padrão é como se fosse uma sinapse. E os modelos que tinham até alguns anos atrás, eles tinham talvez alguns milhões ou algumas dezenas de milhões. O que mudou tão drasticamente para, né, a OpenAI e para outros modelos de linguagem larga que a gente está tendo acesso e fica impressionado com eles, é que esse número de variáveis já está chegando na casa de centenas de bilhões, e no caso do último modelo da OpenAI, que é o GPT-4, já na casa de trilhões. Então, ela começa a se aproximar mais do que é a nossa mente, que é o nosso cérebro. E aí as respostas que ela começam a nos dar é mais parecida com as que nós damos. E mais do que isso, diferente dos modelos anteriores, que no exemplo que eu dei, você precisaria estar identificando o que é fazer o bolo, o que não é, esses modelos eles já começam a ter um grau de sofisticação que, se você ensinar, por exemplo, 4 casos do que é e alguns casos do que não são, ele automaticamente consegue extrapolar para o restante se treinar sozinho. Então, no final das contas, esse modelo de inteligência artificial é uma máquina de identificar padrão com uma capacidade próxima do nosso cérebro que a gente está vendo e não está parando por aí. Logo, logo vai estar com parâmetros que talvez vai chegar às casas de dezenas de trilhões, centenas de trilhões, e aí é onde alguns falam que vai ter a inteligência artificial geral que vai ficar mais inteligente que a gente. Mas isso aqui é só para dar o contexto, para todo mundo entender mais ou menos onde nós estamos e eu começar a conectar com o que que se importa para hoje e na medicina. Só que ela não é perfeita, como a gente não é. E eu vou falar daqui a pouco. Então, no estágio que ela está atual, ela não vai substituir cirurgiões, ela não vai substituir profissionais que fazem atividades muito complexas. Isso vai acontecer sim, mas não vai ser na nossa geração. Provavelmente isso vai ser daqui a 1, 2 gerações e baseado nessa projeção de especialistas, especificamente falando de cirurgiões, a estimativa aí é que isso vai acontecer daqui a uns 30, 40 anos. Pode ser que aconteça um pouco antes, pode ser que aconteça daqui a 80 anos, vai acontecer. Mas não é para a nossa geração, não é para a gente estar muito preocupado agora. Aquelas cápsulas que a gente vê em filmes de ficção científica, com braços robóticos, que vão fazer a cirurgia sozinha, provavelmente com um cirurgião de retaguarda, isso vai acontecer, mas não é para a nossa geração. E, além disso, é importante a gente reconhecer que, se o ser humano erra, e nós erramos, a inteligência artificial generativa ela alucina. E o que significa alucinar? Significa ela dar respostas às quais ela nunca foi treinada. Por exemplo, esse modelo aqui, um usuário pediu para ela produzir uma foto de uma criança deitado num parque observando um dia ensolarado. E o que a inteligência artificial generativa produziu foi esta imagem. Obviamente, ela não foi treinada em produzir isso em nenhum base de dados que ela teve anteriormente. Ela gerou isso, que é uma alucinação. Do mesmo jeito que ela alucinou nessa foto, ela, em alguns momentos, já foi registrada, ela pode alucinar, por exemplo, em respostas a questões médicas. E ela pode, inclusive, criar referências que não existem. E ela pode inventar de uma maneira muito realista respostas que não condizem com a realidade. Então, é fundamental, neste momento, você sempre ter um profissional de saúde, um cirurgião, um médico, para conferir se aquilo que está sendo colocado, aquilo é real ou não.
Então, é um momento que ela tem que ser supervisionada, porque ela alucina, porque ela tem viés, ela é treinada em dados com viés. Então, ela está longe de ser perfeita, mas ela não deixa de ser uma imagem e semelhança nossa. Então, seria muito raro se ela não refletisse as nossas imperfeições também. E quando a gente fala de transformação digital e uso dessas tecnologias, eu gosto de trazer que na década passada era um sistema de suporte, era o Waze, né? Todo mundo deve se recordar, em algum momento da década passada, que algum amigo falou, olha, coloca um aplicativo aí bacana chamado Waze, e a partir daquele momento, a forma que a gente se desloca pelas cidades mudou completamente e já se incorporou ao nosso dia a dia, mas é mais um sistema de suporte. Através deles, a gente pode ir para uma cidade que a gente nunca visitou antes e conseguir se locomover para essa cidade como se a gente fosse um taxista, um motorista muito experiente, utilizando esse sistema de suporte. Isso já era na década passada. Essa década vai o passo seguinte, que é da colaboração profunda. Então, deixa de ser simplesmente um sistema de suporte e passa a ser uma colaboração muito grande que vai existir entre esses sistemas de inteligência artificial generativa e, né, os profissionais na área que eles estiverem. E aí, dando sequência, né, a essas reflexões, eu começo chamando a atenção para esse livro, que eu recomendo a todos a lerem. Esse é um livro que foi escrito por um vice-presidente da Microsoft e por um professor emérito de Harvard, que eles conseguem, de uma maneira absolutamente clara, descrever qual é o futuro que nos aguarda daqui a poucos anos. Então, você consegue ver, por exemplo, né, uma médica no centro cirúrgico em situações extremamente complexas, com o seu celular, com o sistema de inteligência artificial generativa, com essa colaboração profunda e conseguindo tomar decisões melhores e mais rápidas em colaboração com esse sistema. E isso, sem dúvida alguma, vai ser a realidade que a gente vai estar vivenciando daqui a alguns anos. Então, se vocês querem ver como vai ser o trabalho de cada um de nós, especial de vocês, daqui a alguns anos, leiam esse livro. E o que é para este ano? Quais são os casos de uso? Quando eu falo de casos de uso, é aplicações que essa tecnologia tem para gerar valor nas áreas que a gente atua. O primeiro, que é muito nítido, inclusive até saiu uma matéria do Guilherme Hummel na Saúde Business hoje, falando exatamente sobre isso, né? Eu já venho levantando essa questão já há vários meses, é que a inteligência artificial generativa ela vai ser um copiloto para tarefas administrativas e assistenciais. E aí vai poder reduzir absurdamente horas de trabalho burocrático de vocês. Então, já existem várias clínicas na Califórnia, né, hospitais de ponta nos Estados Unidos, que estão implementando inteligência artificial generativa. O paciente chega para a consulta, ela pede autorização, ela liga o microfone, a inteligência artificial acompanha toda aquela consulta e, no final, gera um relatório extremamente fidedigno do que foi aquela consulta, já consegue preparar as informações que têm que ser inseridas no prontuário eletrônico, já gera, né, os pedidos de receita médica que o paciente vai precisar levar, já sugere consultas de acompanhamento, já faz tudo aquilo e o médico, que normalmente iria demorar talvez 20 minutos por consulta para fazer aquilo, simplesmente lê tudo aquilo, corrige uma coisa ou outra e dá um ok. E aí, com isso, já dados medidos, né, nos Estados Unidos, você, para profissionais clínicos, você consegue reduzir 2 horas de trabalho burocrático por dia. Para cirurgiões, também vai dentro desse caminho, e aí talvez o grande ganho que vai ter vai ser ficar respondendo no WhatsApp. Imagina você ter um gêmeo digital seu, que sabe como você responde, como que você interage, falando com os seus pacientes, tirando as dúvidas deles sem você precisar olhar, e casos mais graves, te chamando para ter uma atenção para aquilo. Então, esse é o primeiro caso de uso. O segundo que eu vou aprofundar mais é ajudar a
pacientes a navegar por linhas de cuidado. E o terceiro é você ter esses modelos que você vai treinando e vai especializando ele em determinados diagnósticos, como, por exemplo, arritmias ou doenças raras. Isso aqui é uma coisa interessante, que um ser digital desse, você pode muito bem treinar ele para ser especialista em uma determinada assunto, em vez de ser generalista. E a gente provavelmente vai ver esses modelos sendo treinados para resolver determinadas questões, e eles vão ser muito melhores naquela tarefa do que talvez um modelo mais genérico. E a gente já está vendo isso na prática também. Por exemplo, algumas grandes redes no Brasil, como o DASA, têm utilizado esses modelos para poder estar analisando todos os eletrocardiogramas feitos, né, na sua rede e poder identificar arritmias e encaminhar para uma linha de cuidados. Isso já é uma realidade. Você pode também ter várias instituições já estão integrando, por exemplo, com raio-x para poder identificar nódulos de lesões malignas ou pré-malignas de câncer de pulmão, que na maioria das vezes ia passar desapercebido em exames de rotina, por exemplo, para poder avaliar a pneumonia e outros tipos de exame. Então, isso já está acontecendo. Na área da ginecologia, a gente também já vê possibilidade de fazer isso, por exemplo, para poder identificar diagnóstico precoce de endometriose. Então, qualquer patologia que seja subdiagnosticada ou que tenha um tempo diagnóstico muito longo, essa tecnologia ela vai ser revolucionária em encurtar esse diagnóstico e poder aumentar a notificação dos casos. Quando a gente fala de navegação, né, por linhas digitais, eu começo trazendo que hoje em dia já é possível você, só com a imagem da câmera, monitorar praticamente todos os sinais vitais de uma pessoa. Na prática, a câmera consegue enxergar os nossos vasos por detrás da pele e, de alguma forma, acha padrões que, em 30 segundos, eles conseguem falar como está a nossa pressão arterial, como é que está a nossa hemoglobina glicada, como é que está a nossa saúde cardiovascular, saúde mental, nossa temperatura, qual é a idade do nosso rosto. Hoje em dia, de todas as características, de longe, a mais popular é o envelhecimento do rosto. Inclusive, se vocês quiserem, já podem baixar aí no iPhone ou no Samsung de vocês. Você tem um aplicativo aí que dá o Anura, que consegue já trazer alguns desses elementos, e os que eles não mostram não é porque a tecnologia não permite, é porque as autoridades regulatórias, como a FDA e a Anvisa, não deixam, porque eles ainda não estão confiantes nessa tecnologia. Então, é muito mais um tema regulatório do que tecnológico neste momento. Mas, de qualquer forma, você pensando em ter uma inteligência artificial ajudando a navegar os pacientes, imaginando você tem um espelho desse, que isso foi apresentado no CES, agora em janeiro, ou mesmo você usando o seu celular para monitorar, você acaba tendo uma dinâmica que é muito mais fácil de incorporar e ficar monitorando esses sinais vitais do paciente e ajudando ele a fazer melhores escolhas. E como é que funciona normalmente isso? É você desenhar essa linha de cuidado em um aplicativo que parece um PowerPoint, então, do mesmo jeito que para apresentação você faz slides, você pega e consegue desenhar a linha de cuidado baseado nas diretrizes que a instituição segue, né, para aquela patologia em si ou para aquela da especificidade que está sendo resolvida. Essa comunicação ela acaba ocorrendo através de processamento de linguagem natural, que é uma conversa que você não sabe se está falando com um ser digital ou um ser humano, não é aqueles chatbots chatos que fala um ou dois, é uma conversa extremamente fluida que acontece e que você coloca dentro, né, desse PowerPoint de linha de cuidado aonde que você quer que converse, então você põe lá todo dia de manhã, entre em contato com o paciente e veja como ele dormiu, se ele está com febre, como está evoluindo o quadro dele. E, depois disso tudo, os dados que vão sendo coletados, eles são consolidados e eles são utilizados para ir aprimorando essa linha de cuidado, então, criando um círculo virtuoso. Essa comunicação, como eu já falei, ela é super fluida e realmente não é algo que é um chatbot, é algo que engaja e ela acontece
por aplicativos que a pessoa já usa. Então, se ela está querendo conversar por WhatsApp, vai por WhatsApp, se quer message, vai por message. Então, não tem adoção, porque a adoção, na verdade, é onde é que você gosta de conversar. É no WhatsApp, vai por WhatsApp, é no SMS, é no Telegram, vai aonde você quiser conversar. A gente já tem um caso desse implementado, não é na ginecologia, mas é na cirurgia oncológica coloretal, mas acho que o caso aqui é muito fácil ser transportado para a área de ginecologia cirúrgica. Esse caso específico aqui foi o primeiro do Brasil que eu tenho conhecimento, a gente implementou em conjunto com a Camargo, 101 pacientes em 12 meses, 100% de engajamento, de novo, porque a gente engaja onde ele já está acostumado, um NPS bem alto para esse tipo de paciente, 70 eventos adversos identificados e possibilitando levar em estágios iniciais para o hospital quando precisava. Dados que eu vi na instituição, a Camargo comentando, esse aplicativo ele teve 99% de acerto enquanto falou para o paciente ficar em casa e teve 25% de acerto quando falou para ele ir para a emergência, que com certeza é muito melhor do que o julgamento do paciente, evitando que ele vá ao hospital quando ele não precisa e garantindo que ele vá quando ele precisa. E é 25% porque a calibragem que foi feita para ser muito conservador, para garantir que todo mundo que precisava ir fosse, ou a grande maioria. E como que o paciente ele percebe é que ele quer ir para casa, mas ele fica com medo. Com esse aplicativo ele sente mais seguro ou segura porque ela está sendo monitorada. E ele fica super engajado. Como resultado disso, quando a gente vai para desfechos mais duros, reduzindo 67% de complicação versus a literatura, não teve nenhuma intervenção e reduziu também os dias de hospitalização, né? Conseguiu dar uma alta e mandar esse paciente para casa mais cedo. Quando a gente vai lá outras experiências fora do Brasil, nos Estados Unidos, você vê coisas parecidas. Redução de 41%, de 53% de evento adverso, como parte de garantir que esse paciente ele tenha uma melhor adesão às orientações pós-alta e que ele também saiba tomar melhores decisões de ir ou não para a emergência o mais rápido possível, dependendo de como evoluir aquele quadro dele. Toda essa experiência ela é facilmente replicável para linhas cirúrgicas e linhas clínicas, e eu trago aqui o que já tem de concreto, mas cada um de vocês pode pensar como poderia replicar esse tipo de experiência para sua própria realidade. E aí, quando a gente começa a pensar, né, sobre essas questões, deixa eu só dar uma pulada aqui, porque deixa eu só a parte do metaverso aqui. Antes de eu entrar aqui, deixa eu falar um pouquinho do metaverso, que acabou não ficando por aqui, mas eu acho que é importante eu estar mencionando. E eu tenho alguns slides de uma outra apresentação que eu vou trazer aqui na sequência. Deixa eu só pegar os outros slides aqui, dá só um instantinho. Eu acho que vale a pena estar compartilhando com vocês. Só um segundinho aqui, doutor Reginaldo. Alguma dúvida até agora, ou como que está aí os pontos que eu já trouxe? Não, tudo bem, Fabrício. Claro que eu acho que dúvidas tem, evidentemente, né? Mas a gente pode deixar até para o final da tua exposição e aí todo mundo poder fazer perguntas para você, né? Se você quiser procurar a questão do metaverso aí para mostrar, fica à vontade, não tem nenhum problema não, tá? Tá, eu já estou abrindo aqui, já que eu estava editando esses slides aqui, eu sem querer deletei a parte do metaverso aqui, mas um segundinho que eu já abro ele aqui. Não Eu tem tenho ele problema. aqui, tá em outro slide aqui que eu tenho aqui, é só um segundinho que eu já trago aqui para vocês, que eu não queria perder a oportunidade de falar do metaverso, eu Claro, acho que ele é bem interessante também. claro. Nós deixamos para o E, final da exposição as questões que você certamente vai ter que responder, viu, Fabrício? não, O chat vou está voltar. tranquilo, se surgir alguma coisa, a gente compartilha também aqui com você.
Tá bom. Eu já achei os slides aqui, já estou voltando aqui para minha apresentação aqui para falar do metaverso. Vou Sem botar problema. só copiar ela aqui. Mas pronto. Aqui literalmente é um copy-paste aqui, em 2 segundinhos a gente já resolve. Tudo bem. A gente vai fazendo ao vivo aqui, a gente vai se acertando. Então, né, falando agora um pouquinho do... Vocês estão vendo já meu slide de novo, certo? Certo. Sim. Né, então, eu comentei sobre, né, a inteligência artificial generativa e agora vou mover para outra tecnologia que também tem um grande potencial de transformação, que é o metaverso na saúde. Então, quando a gente pensa, né, primeiro, o que é metaverso? Acho que é legal, né, de contextualizar para vocês. Acho que a realidade virtual, acho que quase todo mundo aqui já teve contato de uma forma ou outra, né, colocar óculos de realidade virtual e ver um ambiente totalmente desenhado para aquela experiência que você coloca esse óculos e parece que você entra dentro do mundo de desenho animado. E a gente viveu isso muito tempo, era uma brincadeira. Só que a tecnologia ela vai avançando. E esses dispositivos eles estão avançando. Da mesma forma que o celular, quando foi lançado em 1990, né, na década de 1990, ele era um tijolão que servia praticamente para falar e mandar mensagem. E quando a gente vê o smartphone criado quase 20 anos depois, possibilitando uma revolução em relação, né, ao que a gente vê hoje em dia. E o que a gente está vendo é a evolução desses dispositivos de entrada também. Então, aquilo que era uma brincadeira começou realmente a ter uma aplicação muito mais é, efetiva do que antigamente. E aí, como que funciona essa aplicação de maneira geral? Na minha visão, é o ponto em que essa simulação ela fica tão bem feita que você tem dificuldade de distinguir o que é realidade e o que não é. E aí, no momento em que seu cérebro ele é enganado e acha que aquilo que você está vivenciando é real, para mim é metaverso. E como isso depende muito da percepção individual, pode ser que a experiência seja diferente dependendo das pessoas. Se é umas pessoas que são mais suscetíveis, por exemplo, à hipnose, provavelmente elas mais facilmente vão ter essa ilusão que aquilo é real. Outras, talvez menos. Mas, de qualquer forma, para mim, a definição de metaverso é quando você tem um dispositivo de entrada no mundo virtual, que pode ser tanto realidade virtual quanto realidade mista, que ele cria a ilusão que aquilo é real e seu cérebro acredita que aquilo é real. E aí isso muda tudo. Então, para mim, isso é metaverso. E aí, esses dispositivos de entrada tem duas grandes categorias hoje em dia. O de realidade virtual tradicional, que é o Quest 2, que você coloca e aí você tem todo, né, um ambiente que é 100% desenhado para aquela simulação e você fica dentro dele. E mais recentemente, você tem um de realidade mista ou visão espacial, que é o que a Apple lançou com o dispositivo que todo mundo já deve ter visto, né? Que custa acho que quase US$ 4.000, em que você enxerga o mundo real com elementos de realidade virtual. Então, são as duas formas de entrar e a de realidade mista cada vez mais parece que é o que vai estar se consolidando. E quais são os casos de uso que a gente tem para esse ano? Primeira, ação de marketing. Esse aqui é, por exemplo, a gente leva esse metaverso para dentro de congresso e permite as pessoas entrarem e viverem, né, essa experiência. Fico brincando que a gente quer que os cirurgiões, a primeira vez que eles entram no metaverso, seja com a gente, né? Que aí a gente nunca esquece, né, a primeira vez. Então, a ação de marketing pode levar para fazer mundo real. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para vocês trazerem mais pacientes para a prática de vocês. Obviamente que dentro do sistema de saúde público isso não é uma questão, mas muitos de vocês vão atuar no sistema de saúde suplementar também. O outro, que é uma que eu gosto muito, é
tratamento humanizado. Então, por exemplo, lá em Barretos, no Hospital de Amor, crianças com leucemia, aquele momento da quimioterapia, que era um momento de extrema trauma para eles, eles conseguiram criar um joguinho chamado do Herói, em que colocam a criança entra dentro do jogo, e na hora que vai fazer a infusão, eles falam: agora você vai receber um raio de choque do seu inimigo, aguenta firme, e aquilo acabou se transformando em algo lúdico para eles. Aquele momento não é mais algo traumático. E também já tem mostrado bastante eficiência para terapias cognitivos comportamentais, desde portadores de autismo até trauma. E a terceira, educação profissional, que é onde realmente a gente acredita que vai ser muito diferenciado, e a gente tem utilizado bastante. Isso aqui é um exemplo, né, de um ambiente que a gente criou, que simula a cirurgia, né, de joelho. A gente tem de cirurgia de joelho, quadril, e também de eletrofisiologia, extremamente realistas. Isso é um ponto importante. Você não pode ter qualquer ambiente, né? A gente ouviu de um cliente nosso que eles tiveram contato com um metaverso, entre aspas, que ensinava a anatomia do coração, e que o coração ele era tão desconectado, né, de uma anatomia real de coração, que se os residentes fossem entrar naquela tecnologia, eles iam desaprender, não aprender. Então, tem que tomar muito cuidado. Um ambiente igual esse de uma cirurgia é um investimento alto, normalmente é algo em torno de R$ 1 milhão para criar cada ambiente desse, realmente que seja fidedigno. A gente, por enquanto, não tem ambientes para cirurgias ginecológicas, mas não tenho dúvida que logo, logo a gente vai ter. E aí, dentro, né, desse conceito aqui que vocês estão enxergando, a gente conseguiu, né, demonstrar, junto com o Hospital Israelita Albert Einstein, o valor educacional, e o Einstein já incorporou no programa de residente de cirurgia ortopédica deles, né, um módulo de metaverso. Então, é parte do aprendizado desses residentes, ortopedistas, ficar durante parte do programa de residência deles inseridos dentro do metaverso. A gente vai ver isso também para a cirurgia ginecológica em algum momento. Isso já é algo real. E aí, quando a gente vai para esse ano da realidade mista que eu já falei, imaginem o seguinte: você, no anterior, você está 100% imerso dentro desse ambiente que é de realidade virtual. Nesse aqui, a gente vai para a realidade mista, que você consegue colocar elementos de realidade né, digital dentro do que você vê. Eu tenho isso aqui, eu já brinquei com isso, né? O MetaQuest 3 com Magic Keys, que é como se fosse aquele Guitar Hero, só que no mundo real. Então, eu, por exemplo, tenho um teclado lá em casa, eu consegui tocar música sem nunca ter tocado, porque ele vai mostrando onde você tem que apertar o botão. Então, se você treinar um pouquinho, você consegue tocar música e você aprende de fato, né? Depois de você fazer várias vezes, você não precisa mais do óculos para saber onde você tem que apertar. E isso não vai ser diferente para a parte cirúrgica. Você já tem essa aplicação aí chamada MedView XR90, que utiliza uma outra tecnologia que é da Microsoft, o HoloLens 2, em que, né, no campo cirúrgico, com o paciente, ele começa a usar essa realidade mista para auxiliar. Então, isso aqui é metaverso também. E, de novo, se a nossa mente gera a ilusão que aquilo tudo é real, você vai estar agindo como se o fosse. E aí, para fechar a minha apresentação, eu trago essa imagem que muitos de vocês não vivenciaram, outros sim, como eu, em que no final da década de 90, o Deep Blue, que era um mainframe da IBM, ganhou do Kasparov, que era o grande campeão da época. Isso chocou a todos, e naquela época se achou que era o fim do mundo, que a máquina havia superado o ser humano, né? O tempo foi passando, obviamente todo mundo viu que não era bem daquele jeito, e aí, né, a nossa mãe natureza mandou um novo campeão para poder nos dar a revanche daquela derrota. E, né, então, esse terrível gladiador que vocês veem aqui é o Magnus Carlsen, nos seus 6, 7 anos, que começou
a jogar xadrez com a nobre motivação de ganhar da irmã dele. E, né, motivado, né, por esse propósito de ganhar da irmã dele, quando ele já tinha uns 14 anos de idade, ele foi jogar contra o Kasparov e, bastante entediado, empatou a partida e ele se transformou no maior campeão de todos os tempos. Obviamente, sempre tem debates, mas vários consideram o maior campeão de todos os tempos. Só que ele nunca quis jogar contra uma máquina. Ele achava muito chato jogar contra a máquina. Ele só jogava contra outros seres humanos. E eis que veio a pandemia, e durante a pandemia ele começou a jogar online, como todos. E um desses jogos que ele fez foi contra um adversário chamado Alexander K, que ele jogou, ganhou por tempo, e no final ele falou, pô, esse cara até que era bom. E aí depois se descobriu que esse Alexander K, na verdade, era um jogador, digamos assim, bom, mas não era extraordinário para o nível, né, do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen tinha uma pontuação de 2.892 na época, esse Alexander K era de 21,18. E ele trapaceou e usou um motor de inteligência artificial chamado Stockfish, que era muito mais avançado do que o Deep Blue quando ganhou do Kasparov. E aí, alguns podem pensar que essa história é sobre a humanidade ganhar da inteligência artificial. Temos a nossa revanche com o Magnus Carlsen. A forma que eu vejo é que essa história, na verdade, é sobre como um bom jogador conseguiu jogar no nível do melhor de todos os tempos, colaborando com a máquina. E aí, com isso, eu concluo falando o seguinte: um texto publicado na The Lancet pelo Antônio Ieva, que eu acho que reflete mais do que nunca esse mundo atual que a gente vive. As máquinas, elas não vão substituir os profissionais de saúde, mas os médicos que utilizam a inteligência artificial vão substituir em breve aqueles que não fazem. Então, essa é a era da colaboração profunda entre homem e máquina, e o convite que eu faço a vocês é que joguem preconceitos gelados e abracem essa mudança. Tá? Muito obrigado. Eu sempre falo sobre esses temas. Quem se interessar, eu publico bastante, tanto no LinkedIn quanto no meu Instagram. Tá? Muito obrigado. E aí a gente abre para perguntas. Muito obrigado, Fabrício. Eu vou começar já com uma provocação para você, Fabrício. Eu acho que o tema é realmente de enorme importância. Eu fico me lembrando, Fabrício, de um filme que eu assisti que me impactou bastante, né? Porque a arte fica tentando imitar a vida, né? Ou a vida imitar a arte, enfim. E é um filme do Villeneuve, o canadense, um filme de 2017, que é o Blade Runner 2049, né? Em que, acho que você deve ter assistido, existe uma mulher, um robô, né? Em que o indivíduo do filme, ele se apaixona por ela, né? Não fica muito claro se ela, quanto o robô, se apaixona. Eu quero dizer isso por quê? Porque na relação médico-paciente, né, pelo menos ainda hoje, né, embora essa relação esteja sendo dificultada cada vez mais, existe a questão do sentimento, né? Então, você agora fala no final, né, que nós não vamos substituir os médicos. Eu não sei se isso não vai substituir, porque hoje em dia você, quando precisa de algum serviço, seja na companhia elétrica, nos bancos, volta e meia você é atendido por inteligência artificial, né? E muita gente fala assim, puxa, eu queria ser atendido por humanos, né, e não por inteligência artificial. Eu não sei se isso vai se transportar mecanicamente para a medicina, né? Mas a relação médico-paciente fica essa questão do sentimento. E claro que é uma preocupação, principalmente dos médicos mais jovens, em relação ao mercado de trabalho, né? Você falou que nós vamos economizar 2 horas, mas quem sabe esse benefício não seja para o médico, seja para o empregador desse médico, né? Mas, enfim, será que também nessa questão do sentimento, a inteligência artificial também pode vir a ser uma competição aí para o profissional da saúde, não, Fabrício?
Então, doutor Jornal, acho que é super complexa e quase filosófica essa resposta. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa reconhecer é que ela é capaz de gerar essa conexão emocional. Acho que, inclusive, a gente está falando aqui de ficção, eu vou falar de realidade. No Japão, foram celebrados, e isso nem nessa tecnologia atual, tecnologia anterior, na década passada, 30 casamentos entre seres digitais e no caso, japoneses. Não foi mulher, acho que não cai nessa, não. Agora, homem, os 30 foram homens com seres digitais. E, inclusive, a empresa que fornecia esse serviço, quando ela quebrou, e aí o serviço deixou de ser descontinuado, esses japoneses eles pediram licença como viúvo para poder curtir o luto deles. Então, e a gente já está vendo discussões aí, vocês devem estar acompanhando, empresas que estão fornecendo serviço para poder reavivar os mortos e ter conversas com pessoas que já né, vieram a óbito e reavivar essas pessoas para quem ficou ter condições de conversar. Então, é tudo muito, muito complexo. Eu acho que, indo ao ponto específico que você falou, que é da perspectiva de relevância profissional, eu acho que o primeiro ponto que tem é que não dá para confiar nessa tecnologia como ela está hoje em dia, e provavelmente não vai dar para confiar nela nos próximos 5 anos. Então, precisa de ter um profissional de saúde capacitado para poder filtrar as informações que vêm, e eu acho que isso, se o mercado não definir, as autoridades regulatórias vão definir. Então, não vai ter, na minha visão, sistemas autônomos, sempre vai ter que ter uma supervisão. Então, isso eu acho que mantém a relevância do profissional de saúde. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala para algumas atividades como a cirurgia, então isso vai estar ainda mais anos-luz para frente. Né? Talvez a parte clínica, a parte de diagnóstico seja mais desafiador, mas a parte cirúrgica ainda está gerações à frente para realmente automatizar. Então, cirurgiões vão estar num patamar muito diferenciado e vão se beneficiar talvez mais da tecnologia e acelerar a sua curva de aprendizado. E aí o que a gente vê de fato acontecendo? E eu vou dar um exemplo, por exemplo, que a gente ouve acontecer nos Estados Unidos. Você pega radiologistas dando laudo. Você é obrigado a ter um laudo no radiologista. Então, o que muitas das empresas estão fazendo lá nos Estados Unidos? Eles põem o sistema de inteligência artificial para fazer uma triagem inicial, e aí casos mais complexos eles mandam para especialistas muito experientes que vão cobrar um valor muito mais alto, e casos que são mais simples, eles acabam encaminhando para especialistas em início de carreira e acabam pagando uma remuneração menor por hora. Então, esse tipo de coisa a gente já vê acontecer. Mas, de maneira geral, eu acho que, para quem está aqui né, nessa conversa que a gente está tendo aqui, o que eu acho que é fundamental? Primeiro, entender quais as áreas que provavelmente vão ser dificilmente substituídas nos próximos anos, e a área cirúrgica certamente é uma delas. Segundo, entender que vocês conseguirem incorporar essa tecnologia no dia a dia de vocês vão aumentar sua produtividade e sua capacidade. E que essa tecnologia, por si só, dificilmente vai conseguir, de uma maneira autônoma, fazer qualquer substituição. E, finalmente, usar a tecnologia também para acelerar o aprendizado. Então, seja através de metaverso, seja através de um copiloto. Então, a minha acho que sugestão para cada um de vocês é: utilize a tecnologia para acelerar aprendizado, para fazer com que vocês cada vez mais tenham um conhecimento de ponta que seja extremamente valorizado. Né, quem tem realmente afinidade com a parte cirúrgica é uma área que vai estar bastante protegida, né, dessas mudanças nos próximos anos e vai se beneficiar bastante dela. Então, é uma área que eu acho que é bastante promissora, continua sendo a parte cirúrgica, principalmente para o diagnóstico
vai aumentar bastante e as intervenções vão precisar ser realizadas e vejam como você ter essas ferramentas como aliadas. Não sei se eu te respondi ou não, doutor Reginaldo, mas eu procurei fazer algumas reflexões nesses pontos dessa pergunta, que foi extremamente complexa. Não, tudo bem, Fabrício. Realmente eu sei que isso é complicado, mas você vê, né? O Villeneuve ele projetou no Blade Runner 2049. Nós estamos em 2024 e já estamos discutindo, né? Então, como essas questões vêm, né? O Fabrício, tem uma pergunta aqui no chat da nossa reunião de uma colega que se identifica com a Maria. Ela pergunta o seguinte: a minha pergunta é sobre o LGPD. O LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nas transmissões digitais pelo WhatsApp, se essa transmissão digital pelo WhatsApp é uma plataforma segura e levando em consideração a LGPD. Não, eu acho que isso é um ponto fundamental e, assim, eu acho que todas as aplicações elas têm que levar em consideração temas de privacidade, temas de segurança dos dados, e a gente procura analisar essas questões em todas as soluções que a gente constrói. Especificamente, nesse caso da C. Camargo, os dados ficam só entre o hospital e o paciente. Por exemplo, a gente é parte de construir a solução, mas a gente não tem acesso aos dados. E todo o tratamento, né, das conversas geradas por WhatsApp seguem todas as premissas da Lei Geral de Proteção de Dados que o hospital já implementou com outras interações que ocorrem dentro do ambiente hospitalar. Mas é fundamental a gente conseguir seguir nesse caminho. Inclusive, quando eu dei o exemplo lá de fora de utilização de copiloto, vocês devem ter reparado que eles pedem a autorização do paciente para gravar antes de começar a gravar. Isso é parte, realmente, desse protocolo de saber que aquela informação é de propriedade do paciente. Se ele não consentir, você não pode utilizar essa tecnologia. Ok. É claro também que uma outra questão que aparece, né, Fabrício, é uma questão socioeconômica, porque, claro, o hemisfério norte tem uma condição socioeconômica privilegiada em relação ao hemisfério sul, né? Embora esse desenvolvimento seja desigual e combinado ao mesmo tempo, né? Nós enfrentamos esse desenvolvimento, mas lá no hemisfério norte, eles colocam isso muito mais na prática do que nós, porque aqui nós estamos ainda discutindo verminose, provavelmente questões básicas no atendimento à saúde. Eu não sei como é que isso vai se desenvolver no próximo período, mas certamente será uma dificuldade, né, para os países mais pobres, né, colocarem a inteligência artificial e o metaverso na prática médica. Concorda? Porque realmente é investimento material, né? Não, eu concordo totalmente, Reginaldo. E eu acho que essa questão vai muito além da área da saúde. Se a gente refletir sobre quais são as grandes apostas de geração de riqueza para o futuro, a inteligência artificial é central a isso. Então, você vê exatamente uma guerra entre Estados Unidos e China para ver quem que vai ser o dono dessa supremacia no futuro. E eu acho que o nosso país ele precisa de ter também uma estratégia de utilização de inteligência artificial bastante ambiciosa e a gente não só para a área da saúde, mas para todos os segmentos da nossa sociedade. E eu acho que isso é fundamental que a gente tenha essas políticas públicas para garantir que isso seja democratizado e que não aconteça como a maioria das coisas no nosso país, que essa tecnologia sim venha, mas que ela esteja limitada a uma elite privilegiada e que a grande população que mais precisa dela fique fora de toda essa revolução. A boa notícia é que a ministra da Saúde, né, a doutora Anícia Trindade, ela criou uma Secretaria de Saúde Digital e isso para ela é uma agenda prioritária e a gente torce para ela conseguir avançar dentro da visão que ela se propôs. Ok. Vamos abrir para os outros participantes, se tiverem realmente questões para colocar para o Fabrício, vamos aproveitar, porque realmente ele é, no Brasil, uma das pessoas mais gabaritadas
nessa área. Então, vamos abrir. Quem quer falar? Rodrigo, acho que desativou. Rodrigo. Boa noite, Fabrício. Parabéns pela Noite. sua apresentação. Tema da maior relevância mesmo e um tema do qual eu também sou entusiasta e assino embaixo da maior parte daquilo que você colocou, exceto essa velocidade. Como cirurgião, eu fui fazer minha habilitação robótica em 2013 e você coloca aqui que você acredita que para as próximas gerações, não para a nossa, essa questão de autonomia cirúrgica ainda não é para a gente. Eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas, né? A gente vê evolução nesses últimos 10 anos atuando com robótica, desde o primeiro modelo. Eu ainda fiz a minha habilitação no SI. Hoje a gente tem, além da Intuitive, a gente já tem um monte de outros players aí no mercado e a gente vê que a cada dia que passa, novidades aparecem e o docking antes era uma coisa estratosférica, você tinha aqueles braços gigantescos, hoje com um laser você coloca seu trocáter, ele vai lá e coloca para você. Existem programas já que reconstroem imagem de ressonância, a gente tem o Green Dye para fazer linfonodo sentinela e consegue enxergar onde está ali a disseminação daquela célula neoplásica. Então, eu tenho minhas dúvidas se eu ainda não vou ter nessa vida terrestre, terrena aqui, ainda a oportunidade de ver uma máquina fazendo do começo ao fim procedimento. Mas ainda pensando um pouquinho mais na nossa realidade de hoje, a minha pergunta vai direcionada a mercado de trabalho. Eu sempre dou aula para os residentes e também para os internos, falando um pouquinho de tecnologia robótica, de como isso funciona. E a ideia veio lá de trás, na Guerra do Golfo, que os americanos já não queriam ir mais para o front, então se pensou, se idealizou, numa época que a internet ainda estava engatinhando, um modelo de atividade remota. Então, você acredita que ainda nessa minha geração, na nossa geração aqui, nos próximos anos, vai ser possível realizar uma cirurgia, um cirurgião na sua casa com óculos de realidade virtual e de repente um joystick, não passando a autonomia toda para a máquina, mas ele fazer um procedimento de um paciente lá em Londres, por exemplo, a gente viu no ano passado a primeira cirurgia transatlântica, né? Um colega na Califórnia operou uma banana em Londres. Ele descascou essa banana e depois ele suturou a banana. Foi um vídeo que viralizou aí, eu acho que boa parte dos colegas devem ter visto, mas foi uma banana, mas poderia ter sido um paciente. Eu acho que é isso que eu penso. Quem será que vai ser meu mercado de trabalho daqui a alguns anos? Será que são os pacientes da minha cidade? Ou será que eu vou poder estar lá no sítio com o meu óculos, com um controle de PlayStation na mão e vou poder estar operando um paciente do outro lado do mundo? Você acha que, para a minha geração, ainda acontece isso ou ainda vai levar mais tempo? Excelentes colocações, doutor Rodrigo. E acho que só começando com essa primeira observação, né? Aquela projeção foi feita por especialistas globais e eles falam que um sistema autônomo de cirurgia robótica, segundo eles, poderia acontecer entre 2038 e 2108. Ou seja, na visão mais otimista deles, a gente está talvez 15 anos disso ser uma realidade. Na visão média deles, seria algo talvez para daqui a 50 anos, não vai ser a nossa geração. Pode ser que a inteligência artificial geral ocorra e acelere tudo isso, e sei lá, daqui a 6 anos a gente já começa a ver isso, mas tudo são probabilidades. Eu acho que é mais provável de ser em outras gerações, mas não é impossível de ser na nossa. Agora, a outra que você traz, eu acho que é mais provável de ser na nossa geração. Eu mais como observador, vocês como, de fato, quem vão estar realizando essas cirurgias. E aí eu acho que a discussão é menos tecnológica, que a tecnologia já existe para possibilitar isso, e eu acho que vai para outras 3 dimensões que elas não podem ser descartadas. Uma primeira dimensão é uma regulatória. Anvisa, FDA e as outras autoridades regulatórias acharem que aquilo é algo que é seguro e que é, no mínimo, tão seguro quanto fazer fisicamente.
porque a lógica deles não é que se é seguro ou não, se é tão seguro quanto a alternativa atual. Então, a primeira questão que vai ter que ser superada é demonstrar que você está no seu sítio com o seu joystick e o seu óculos, talvez do Quest da Meta, é tão seguro para o paciente quanto se você estiver paramentado no centro cirúrgico. Então, primeiro, a autoridade regulatória vai ter que acreditar nisso, a gente vai ter que demonstrar isso. O segundo é uma questão de infraestrutura. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê que não é tão estável as conexões de internet. E para uma cirurgia dessa, não é só sobre funcionar em um momento. Você tem que ter certeza que vai funcionar o tempo todo. Não dá para estar, né, no meio da cirurgia e cair a internet né, o senhor tem que ligar para Claro para pedir para esperar o rapaz ir lá e reconectar. Então, tem a questão também da infraestrutura estar mais robusta e confiável. E terceira, cultural, né, do paciente se sentir confortável de que, né, o cirurgião não vai estar fisicamente lá do lado dele. Então, para mim, é uma discussão mais cultural, regulatória e de infraestrutura do que tecnológica. A tecnológica já é possível fazer. Só que hoje os outros três fazem com que as demonstrações sejam suturar uma banana, como você mesmo trouxe. Obrigado, respondeu perfeitamente o que eu queria ouvir. Obrigado, parabéns. Ok. Tem mais uma pergunta aqui no chat, o Fabrício, que é também da Mariângela. A pergunta é a seguinte: além do fator financeiro, você acredita que a população brasileira tem mais dificuldades para acesso à saúde digital que a população dos países onde a tecnologia é mais fácil de obter, ou não há diferença? Eu acho que sim, porque vamos assumir, por exemplo, para você ter acesso a um copiloto de saúde, você precisa ter um smartphone avançado. Isso é muito mais provável de ser uma realidade para grande parte da população nos Estados Unidos do que vai ser no Brasil. Então, infelizmente, e aí vem também a questão de você ter uma população mais educada nos Estados Unidos, talvez, ou em outros países desenvolvidos, que você tem no nosso país, para conseguir ter um mínimo de interação com essa tecnologia. Então, eu acho que tem que ser mapeado todos esses pontos, seja de um mínimo de educação que a gente precisa ter para a população, condições de dar acesso e mesmo condições intelectuais de entender talvez as ferramentas para a gente superar, mas eu não tenho dúvida que vão ter várias outras barreiras que, sem muito esforço, naturalmente você vai ter a desigualdade que a gente vê no nosso país hoje se refletindo na parte digital também. Ok. Mais alguém quer fazer alguma pergunta antes de encerrar? Não, né? Ok. Então, eu vou encerrar a reunião, Fabrício, primeiro elogiando o teu trabalho, agradecendo. É um tema, uma importância enorme. É claro que nós não vamos chegar amanhã no hospital, no atendimento, e já vamos colocar em prática a inteligência artificial. Não se trata disso, mas se trata de realmente inteirar, né, os colegas que pertencem ao nosso corpo clínico, residentes que estão começando, de uma realidade que está por vir, será inevitável, né? Então, eu quero agradecer muito a você, a Nathalie, a Graziele, né? a Johnson Johnson, e pedir que a Johnson Johnson continue apoiando o nosso residente, que tem sido fundamental o treinamento que eles fazem no centro de treinamento que vocês têm. Eles sempre elogiam demais e que nós gostamos bastante. Então, muito obrigado, Fábio. Se quiser completar alguma coisa, fique à vontade, mas eu quero agradecer em nome do serviço o espaço que você cedeu aí na tua vida particular para vir falar para nós sobre inteligência artificial e metaverso. Doutor Reginaldo, eu agradeço de novo a oportunidade, eu sou um entusiasta desse assunto, para mim sempre é uma alegria
poder ter essas interações. Eu aprendo bastante também e, com certeza, saibam que a gente segue comprometido em poder apoiar essa jornada educacional e contem conosco, né? Acho que isso é parte dos nossos valores, do nosso propósito, e é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. A reunião está encerrada e boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.